Vida longa e próspera, ouvintes. Mais uma vez reunidos na escola André Leão Poente, numa segunda-feira à noite, após o expediente. Dessa vez reunidos aqui numa tríade, né? No trio Parada Dura aqui. Era para ter sido o quarteto fantástico dos nerds da escola. Mas como o Hidalgo não pôde ficar, ficamos então aqui eu, o Rodrigo e o Nicásio, né? Então, essa altura do campeonato, quando sendo o nosso quinto ou sexto episódio, vocês já devem me conhecer. Eu sou Felipe Fraga e nesse episódio eu sou o Thor. Eu escolhi primeiro, ninguém pega o meu personagem. Eu sou o Rodrigo, vice-diretor de Ferro. Eu sou o professor Nicásio e ainda não me recuperei da vergonha alheia com o primeiro uniforme do Capitão América. Então, ontem nós lançamos o episódio da Capitã Marvel, onde eu e o Nicásio gravamos com as nossas respectivas esposas. Quem não ouviu, então procura lá que a gente está começando o aquecimento Vingadores Ultimato, né? Começamos pela Capitã Marvel, como eu já disse. E nós vamos gravar mais 4 episódios antes do Vingadores Ultimato, falando sobre as fases Marvel, onde nós vamos gravar hoje sobre a primeira fase, na semana que vem a fase 2, e a fase 3 vai ser dividida então em 2 episódios, depois culminando no Vingadores Ultimato, onde nós vamos gravar com mais integrantes então, né? Nós começando então pelo primeiro filme da primeira fase do Marvel Universo Compartilhado, que foi o Homem de Ferro de 2008, né? Nós preparamos aqui uma pauta onde a gente vai pegar como base o consenso de crítica do site Rotten Tomatoes. Eu não sei se os ouvintes, os alunos estão acostumados a consumir crítica, né? Mas o Rotten Tomatoes ele faz um consenso onde ele faz assim, uma compilação de todas as críticas sobre os filmes, né? Então o Homem de Ferro de 2008 ele teve uma excelente recepção. Ele, se vocês olharem lá, ele tem, digamos que uma nota 93% ou 9.3, se vocês preferirem, né? E o consenso da crítica diz que ele é um filme que foi impulsionado pelo charme vibrante do ator Robert Downey Jr., né? O Homem de Ferro, que turbina o gênero dos super-heróis com uma inteligência hábil e um senso contagiante de diversão. E aí, meninos, vocês concordam com essa nota e com esse consenso da crítica? Olha, eu concordo plenamente. Até o Robert Downey Jr. é um ator que eu já acompanhava desde quando ele fez o Chaplin em 1992, se não me engano, né? Um outro personagem que ele também incorporou de uma forma brilhante, até fisicamente ficou muito parecido, né? E aqui no primeiro Homem de Ferro, já no longínquo ano de 2008, eu estava com 34 anos, eu já era mais velho que vocês nessa época, né? Um dia a gente alcança. E eu achei um filme muito legal porque, primeiro, ele ia muito além daquela não incidir no maniqueísmo simples, né? O personagem principal é um cara que tem os seus defeitos, né? O Tony Stark, que é um grande industrial, um gênio, mas que também tem suas fraquezas, né? E eu gostei muito da dinâmica também com os outros personagens, né? Inclusive a própria Pepper Potts, que é a Gwyneth Paltrow, e também com o vilão que era o Obadiah Stane, interpretado pelo Jeff Bridges, que também é um baita de um ator, né? Então foi um filme assim que eu achei excelente, né? A própria evolução do personagem de um mercador de armas para um super-herói eu achei muito bem retratado no filme. Cara, eu gostei bastante, eu acho que a Marvel acertou e eles também demoraram também pra descobrir nos outros filmes que era melhor botar Barbie em todos os heróis. Já fizeram no primeiro, depois demoraram pra descobrir que dava pra fazer em todos. Mas enfim, pra mim ele é o melhor filme dessa que a gente vai falar hoje. Ele deu um início nesse universo de 20 filmes da Marvel de forma excelente. O vilão bem construído, o início da saga do Homem de Ferro também muito bem construído, a sequência de cenas iniciais é muito boa. O Robert Downey Jr., não sei se ele tem um charme vibrante, mas eu achei ele ótimo no papel e isso recuperou a carreira do cara, que ele já estava há bastante tempo afastado, né? Então eu concordo plenamente, eu acho que é um filme extremamente divertido e que dá um excelente início para essa saga. E vocês já eram leitores de quadrinho nessa época, ou leram na infância, assim, e vocês já tinham lido alguma coisa desse personagem?
Cara, o único quadrinho que eu consumia na infância, porque eu recebia mesada, então eu tinha que escolher um herói pra eu comprar. Então eu comprava do Homem-Aranha, então eu nunca li nada do Homem de Ferro. Eu, infelizmente, não li muito, li poucos gibis, eu li mais... Os gibis que eu li mais eram os gibis do Batman, que era o meu herói preferido, né, na minha adolescência, tanto que eu comecei a acompanhar os filmes do Batman quando eu tinha 14 anos, já faz 30 anos. Foi aquele filme do Tim Burton com o Michael Keaton no papel principal, né? Esse acho que é um personagem que muito pouca gente lia, digamos que os quadrinhos dele mesmo, né, antes de sair o filme, né? Acho que quem dissesse assim, não, eu era trileitor de Homem de Ferro, acho que tá mentindo, né? Ou quem ia lá ler e via o cara, pô, esse cara tá sempre bêbado, né? Esse cara não é muito legal, né? Até porque ele não é um herói clássico, né? Dá até se dizer que talvez ele encarne características de anti-herói, assim, né? Até porque ele é inescrupuloso em muitos momentos, né? Antes desse filme ser lançado, assim, eu acompanhava com uma certa curiosidade quando saíam algumas notícias, né? Mas até por a gente não conhecer muito o personagem, por ele ser até um personagem, digamos que B da Marvel, né? Por a Marvel não ter os principais personagens, não ter mais o Homem-Aranha, né? Eu acho que a gente não tinha uma expectativa muito alta, né? Pra quando foi anunciado esse filme, apesar de que o primeiro trailer já começou a surpreender, né? E acredito que um filme com esse DC na trilha já por si só, né? Já vale o ingresso. Genial, E é muito bem utilizada, até a trilha mesmo, né? As cenas encaixam muito bem, né? Eu acho que eles conseguiram nos vender a armadura, principalmente do Homem de Ferro, como uma coisa real, assim, né? A gente sentiu, bom, eu podia vestir essa armadura aí, né? E eu acho que foi um filme que surpreendeu bastante, né? Até o Nicasso falou que ele seria o melhor da lista aqui, e o Rotten Tomatoes concorda, né? Porque ele tem 93%, uma nota 9.3. É verdade, agora eu vi. E depois a maior do que isso vai ser lá os Vingadores, né? Então no Rotten Tomatoes ele tem uma nota até maior do que dos próprios Vingadores, né? Uma coisa que, pra se falar sobre o Homem de Ferro nos quadrinhos, eu conheço uma pessoa que leu o Homem de Ferro, então ele me conta coisas, um amigo de infância, e o Homem de Ferro ele surgiu na Guerra Fria, né? Ele era exemplo do Capitão América, que era o herói norte-americano na Segunda Guerra Mundial. O Homem de Ferro surgiu como herói norte-americano na Guerra Fria. O que eu acho bizarríssimo, porque ele tá de vermelho, né? Eu acho estranho. Mas é um vermelho Ferrari, né? Com amarelo ainda. Com amarelo, né? É no mínimo estranho, né? Não ser um vermelho com azul, né? Que é o clássico dos heróis ali, né? Sim. Ele surpreende também, então, porque ele vem com um diretor que é conhecido por ser ator, né? O Jon Favreau, que também surpreende na direção, né? Antes disso, ele tinha filmes, assim, de qualidade bem questionáveis, né? Crime Desorganizado, de 2001, eu nem assisti esse filme. Um Duende em Nova York que eu assisti. Eu não cheguei a ver. Apesar de ser divertido, é um filme bem tosco, assim, né? Zatura, que é uma cópia, digamos que até barata de Jumanji, assim, né? E ele surpreende mesmo na direção, né? Tem uma direção bem consistente, assim, né? O vilão é até bem construído também, né? Apesar de ser aquele vilão dualista, que é muito parecido com o próprio personagem, né? Que usa armadura e tudo. Mas o Jeff Bridges, que é um ator excelente, como o Rodrigo já tinha falado, né? Também dá bastante consistência pro filme, assim, né? Então foi uma feliz surpresa, né? O Jon Favreau até atua no filme como motorista e guarda-costas do Tony Stark, né? Isso, e continua atuando atualmente também, né? Isso. Principalmente agora nos Homens-Aranha, né? Ele aparece bastante como personagem, ele vai aparecer também depois nos outros Homens de Ferro, assim, né? Que ele é um bom ator, né? Ele soube usar o personagem dele bem também dentro do filme, né? Então, no mesmo ano, a gente vai ter um outro filme, né? Lançado em 2008, que é O Incrível Hulk. Mas antes disso, a gente pode falar, tem uma cena pós-créditos em Homem de Ferro, né? Que já vinha anunciando aí o futuro, né? Eu não lembro da cena pós-créditos do Homem de Ferro agora. A cena pós-créditos do Homem de Ferro é o Tony Stark, acho que ele tá num bar, se eu não me engano, ou ele tá em casa e aparece o Nick Fury, né? Nick Fury falando sobre a iniciativa Vingadora. Isso, acho que é a primeira aparição do Nick Fury, né? O Samuel Jackson, né? E é o Nick Fury que é retirado dos quadrinhos também, que é os quadrinhos que dão base, digamos assim, para esse universo compartilhado da Marvel, que é o universo Ultimate, né? Sim. Que é o universo que tem o Miles Morales como o Homem-Aranha, né? Mas é o universo que tem o Nick Fury negro, né? Então... E que uma curiosidade é que o próprio Nick Fury dos quadrinhos foi baseado
na aparência do Samuel Jackson, né? E depois eles pegaram ele pra participar dos filmes também, porque encaixava perfeitamente, né? Porque o Nick Fury dessa saga dos Vingadores, que já é os novos Vingadores, né? É o segundo reunião de grupo, né? A segunda modificação de grupo deles, né? Tu diz no universo Ultimate? Isso, no universo dos quadrinhos essa fase que tá retratando os novos Vingadores, né? Onde entra o Capitão América, entra o Homem de Ferro. Eu acho que né? Na verdade, os primeiros Vingadores já tinham o Capitão América, já tinha o Homem de Ferro, né? Ele só é, digamos que um universo paralelo, né? Ele é digamos que é um outro universo, porque existe os universos da Marvel com várias terras diferentes, né? Ele tem a Terra 161, se eu não me engano, que, digamos, seria a nossa Terra, e essa é uma segunda, né? Atualmente, que essas terras se colidiram, né? Na saga Guerras Secretas ali. Inclusive, tem até um retalho de terras, assim, que esqueci o vilão do Quarteto Fantástico, ele junta várias terras, até a Terra Zumbi da Marvel, hoje em dia tá uma coxa de retalhos quase que literalmente, assim, né? Onde o Nick Fury era branco, né? O Nick Fury sempre foi branco, né? Antigamente, só no universo Ultimate mesmo que ele é negro, né? Até pra quem não sabe, Nick Fury foi interpretado num telefilme pelo David Hasselhoff. Nossa, velho. Deve ser, esse eu nunca vi, eu só vi algumas cenas cortadas, assim, né? No mínimo muito engraçado, né? Eu não tive coragem de ver também. Nós vamos então pro Incrível Hulk, né? Edward Norton, né? Então o consenso de crítica aqui do Rotten Tomatoes, eles deram 67%, ou digamos que uma nota 6.7 aí. E o consenso da crítica é que o Incrível Hulk pode não ser o grande sucesso que os fãs do Gigante Furioso da Marvel podem esperar, mas ele oferece mais do que suficiente ação verde para compensar sua narrativa ocasionalmente insignificante, né? Então ele fala que é um filme que tem suas virtudes, mas apesar dele ser praticamente insignificante dentro desse universo cinematográfico aí, né? Eu vi esse filme uma única vez, então eu não vou lembrar de muita coisa dele, mas ele não introduz nada do que a saga vai trazer mais pra frente, né? Ele introduz o personagem, ele traz toda aquela questão da transformação como é que é o nome do vilão? Não, do Hulk. O Bruce Banner. Bruce Banner, toda a transformação. Ou no seriado David Banner, né? Então, é melhor que o Lou Ferrigno, né, cara, mas... Até o Incrível Hulk, eu até retomando agora pra relembrar, porque fazia muito tempo que eu tinha assistido, apesar de que eu vi umas 2 ou 3 vezes depois, né? Então eu fui ler a crítica do Omelete sobre esse filme, quem escreveu foi o Érico Borgo até, pra quem não conhece o site Omelete, né? E daí ele vai colocando isso, né? Que esse filme ele teve uma produção bastante conturbada, assim, porque o Edward Norton, ele pegou pra si o filme, digamos assim, né? Então ele ajudou a escrever o roteiro e ele pegou vários elementos dos quadrinhos, até do seriado mesmo, né? Até a trilha do seriado é utilizada no filme, né? E quando você assiste o filme, a gente vê que existe 2 níveis de produção ali, né? Que é o que o Edward Norton tentou fazer e o que a Marvel queria que acontecesse, né? Então vê que as cenas que aparece o Edward Norton, assim como o Bruce Banner, são bem introspectivas, assim, elas são bem lentas até. E a edição deu uma salvada no ritmo, assim, colocando bastante ação, né? E até pra época os efeitos especiais eram bem decentes, mas se a gente olhar hoje em dia tá bem datado, assim, né? O próprio Hulk é bem datado já. Envelheceu mal diferente do Homem de Ferro, né? Que Sim. a gente assiste todas as vezes achando muito bom, né? Na verdade o Homem de Ferro, como eu disse antes, a gente parece real, né? Já esse Hulk... O Hulk já é um personagem difícil mesmo de se adaptar, né? Ele fica meio estranho em tela dependendo do que se faz, assim, apesar de que atualmente... Ele precisa de mais computação gráfica, né? Muita computação gráfica, né? A renderização ali tem que ser muito boa, o que nessa época, assim, a tecnologia ainda não era tão boa, não tinha essa captação de movimentos que se tem hoje, que parece o rosto do ator mesmo, né? Ele tem cenas no Brasil, né? Não sei se vocês lembram disso, não. Na favela do Rio de Janeiro, né? Quando ele vai partir na jornada de autoconhecimento, ele vai parar na rocinha, né? Até algumas cenas que os personagens falam em português, né? E ele é dirigido por um diretor que até tem poucos filmes, que é o Louis Leterrier, né? Então é um diretor também, já é a Marvel pegando diretores, digamos, praticamente desconhecidos nessa época, assim, né? O que ele tem de mais conhecido é o Cão de Briga, com o Jet Li, né? Ele fez um Fúria de Titãs também, não foi? Fúria de Titãs também. Ele fez logo depois do Incrível Hulk, ele foi fazer o Fúria de Titãs, né? Isso.
Antes disso ele tinha feito Carga Explosiva também, aqueles filmes com Jason Statham que são bem bizarros, né, de se assistir. E ele tinha feito Asterix e Obelix também, né, então ele não ele já não tinha uma carga de direção assim tão grande, até porque a Marvel investiu em diretores desconhecidos, assim, né, depois a gente vai falar sobre 1 ou 2 filmes que tem diretores mais renomados, assim, mas que também não funcionaram tão bem, assim, dentro desse universo, né. E como então o Homem de Ferro já tinha funcionado muito bem, o Incrível Hulk foi praticamente um tropeço assim no início desse universo Marvel aí, né? A cena pós-créditos a gente pode falar também, não sei se alguém lembra qual era a cena pós-créditos nesse aí. Não lembro agora. Nesse era o general lá, que é que persegue o Hulk, né? E daí aparece o Homem de Ferro daí no final desse, no né? Finalzinho. Dizendo que ele queria discutir sobre uma iniciativa, sobre um projeto com ele, né? Até esse general, o ator que faz, ele vai aparecer em outros. Vai aparecer em outro filme depois, que eu acho que é no. Acho que é na Guerra Civil depois, né? Se não me engano, Guerra Civil aparece. Então, esse filme, apesar dele ter uma narrativa assim que parece fora desse universo, ele não foi deixado de lado, ele ainda é reconhecido como fazendo parte integrante, né? Diferente do filme anterior ao Homem de Ferro, que é o Hulk do Ang Lee, né? Que já é um filme totalmente 2003. diferente, é quase um filme de arte, assim, né? Sim. Bem irregular do Ang Lee. Na crítica do Eric Borgo, ele dizia que era um filme incompreendido, assim, né? Pra não dizer ruim. Esse é um filme que eu tenho que revisitar. Esse acho que eu vi 2 vezes, assim, mas na época em que foi lançado mesmo, eu tenho que rever, mas ele praticamente não faz parte desse universo, digamos assim, né? Então, depois disso, em 2010, já vem o Homem de Ferro 2, então, né? O Homem de Ferro 2, também dirigido pelo Jon Favreau, né? No Rotten Tomatoes, então, ele tem uma nota 7.3, 73%, né? E o consenso da crítica é que ele não é bem o sopro de ar fresco que o Homem de Ferro era, mas é uma sequência que vem com performances sólidas e um enredo cheio de ação, né? Cara, ele não é o sopro de ar fresco, mas ele introduz a Scarlett Johansson no universo. Né? Exatamente. Então Só a de gente trazer tem a Viúva Negra, a gente tem que dar um crédito pra esse filme. Ele vem então com o Mickey Rourke como vilão, né, nesse filme, assim, né? Ele também, depois quando eu assisti de novo esse filme, assim, ele tem alguns problemas, assim, né? Mas eu acho que a gente tava tão ávido por ter de novo o Homem de Ferro, assim, que na época talvez a gente nem tenha notado, né? Ele até, digamos assim, ele é um filme regular, assim, né? Eu acho que vai dar uma caída a mais no Homem de Ferro 3, mas a gente vai falar isso só no próximo episódio aí, né? Eu acho que uma coisa que foi bastante que a gente elogiou com relação ao primeiro e que não se repete aqui é a questão do vilão, né? O vilão tinha uma razão de ser no primeiro que não teve nesse segundo, assim. Um vilão mau por ser mau. Então acaba que deixa menos interessante, né? Pois é. Eles até tentam dar uma carga pro vilão ali, né? Eles até pegam um ator que, digamos, não é um ator renomado, mas é um ator bastante conhecido, assim. E tem cara de vilão, né? E tem cara de vilão, né? O Mickey Rourke, que já foi galãzinho, né? Depois acho que ele resolveu virar ator de luta de boxe e destruiu a casa do processo. Pois é. Apesar de que rendeu um filme muito bom depois, né? Que é o Lutador com ele, né? Do Darren Aronofsky, que é um filme excelente, assim, né? Daí até tentaram pegar o hype, botar ele como vilão, assim, mas ficou bem caricato, né? Ficou. É um vilão bem forçado, digamos. A cena dele partindo o carro ao meio é muito... muito forçado. Muito né? forçada, muito... Eles exageram bastante. E o Tony Stark, ele virou um superstar nesse filme, né? O personagem virou um superstar no filme. Exatamente, assim, né? Eu vi uma crítica dizendo que no segundo filme o Tony Stark encontrou Arthur, o Milionário Sedutor, que eles fizeram uma piada, sabe? Em cima disso aí. A armadura do Homem de Ferro, tudo triangular, né? Com então o reator no peito ali, triangular, né? Que eu acho que foi só nesse que ele usou, depois ele já não usou mais nesse formato, né? E esse filme introduz o War Machine, né? É, o filme que introduz o War Machine. Isso, exato. Ele e a Scarlett Johansson, então, né? A Viúva Negra, como tu disseste. Ele começa a utilizar mais a SHIELD também, né? Também. Acho que o agente Carlson aparece mais nesse também, né? Ele aparece, exato. Aparecer aí, né? A Scarlett Johansson começa como uma mera secretária no filme e depois ela se revela, né? Se revela como a Viúva Negra, né? Natasha Romanoff.
E tem cenas de ação mesmo bem bacanas bem dela, feitas, né? As cenas de ação dela sempre são as melhores, né? Sim. São muito bem produzidas e as cenas de luta são extremamente emocionantes, até pelo nível de poder que ela tem, né? Então deixa o negócio mais orgânico, né? Eu gosto bastante Acho que ela é o ponto alto desse filme, assim, né? Sem dúvida. Eu achei que não foi, de fato, como diz até aqui o consenso do Rotten Tomatoes, não foi um filme tão bom quanto o primeiro, mas funcionou. Né? Funcionou bem. Introduziu elementos novos que a gente acompanharia depois, né? Novos personagens e é um filme bom, decente, assim, bem divertido, né? Com boas cenas de ação, mas que não se equiparou ao primeiro filme nesse aspecto. Mas ele encaminhou a queda da trilogia, né? Ela começou excelente, ela foi decaindo bastante, né? Coisa que não acontece com o Thor, por exemplo, que é um acréscimo do filme, de cada filme, cada filme é um acréscimo, né? Exato. Que vai melhorando a cada filme. Vai melhorando a cada filme. Sem dúvida. E o Homem de Ferro vai decaindo a cada filme. Vai piorando mesmo. Vai piorando. Assim, né? Apesar de que esse filme ele não é tão odiado quanto o Homem de Ferro 3, tem gente que odeia o filme, assim, né? Mas a gente vai falar no próximo episódio sobre isso, assim, né? O próximo, então, vai ser em 2011, já no próximo ano, né? Que nós vamos ter Thor, então, né? Thor tem uma nota um pouco maior, então, que é 77% ou 7.7, né? O consenso da crítica é que ele é um blockbuster deslumbrante, que tem pé seu escopo abrangente com humor, e mais humor e drama humano, e que Thor é um poderoso entretenimento da Marvel, né? Eu acho que o Nicasso disse que não assistiu esse, né? Eu vi esse filme sim, agora eu lembrei, eu não vi o segundo, cara. Eu vou ter que assistir, ainda tenho uma chance pra semana que vem, né? Ainda tem chance pra semana que vem, Eu não vi o segundo filme, pelo menos não inteiro. Esse filme eu vi sim. E aí, Rodrigo, gosta desse? Cara, o Thor é um bom filme, entende? Ele, na minha visão, né? Eu sei que ele foi dirigido pelo Kenneth Branagh, que é um ator consagrado, assim, por interpretar muito... por fazer filmes e também peças de Shakespeare, né? É um bom ator e aí ele aparece só como diretor, né? Ele conduz bem o filme, mas eu também acho que é bem aquele típico filme de sessão da tarde, né? Que também introduz o personagem, é o Chris Hemsworth, né? Que faz. Isso. E muito bem, por sinal, acho que ele nasceu para fazer o papel. Mas é um filme assim que diverte, assim, sabe? É legal, mas como o próprio Nicasso mesmo falou, dos três filmes do Thor, eu acho que o melhor de fato é o Ragnarok. Ele vai evoluindo à medida que ele evolui como ele entra no personagem, né? Ele é um cara que realmente ele funciona como um dos personagens mais fortes dos Vingadores. Ele também funciona como um cara extremamente cômico. Então ele encarna muito bem o papel. Ele vai legal. Assim, e até o que fala que eu não concordo tanto, ele não é um filme tão cheio de humor quanto os outros, por exemplo. Quanto o terceiro filme. O terceiro filme é uma pancada de cenas de galhofa, né? Bastante, total. Se rende a galhofa. E tem atores coadjuvantes ali muito bons. Tem, poxa, o Anthony Hopkins como Odin, tem a Rene Russo também. Então... Eles cercaram o elenco de caras muito bons pra ser coadjuvantes, né? Sem dúvida. Isso ajudou o filme a dar uma alavancada. Eu antes de assistir, assim, eu já achava que Thor seria difícil de adaptar, né? Porque é um personagem assim, que pra mim sempre pareceu que ele destoava um pouco nesse universo Marvel, assim, porque a Marvel sempre teve personagens mais pé no chão, assim, né? Eles colocam um deus no meio, assim, né? Então ele sempre deu uma destoada dentro do universo, assim, né? Então eu sempre achei que o filme não ia funcionar, né? Me parece que escolheram o diretor certo, mas no universo errado, assim, né? Pois é. Porque é um diretor clássico, digamos assim, né? Como o Rodrigo falou, shakespeariano, conhecido até por peças de teatro e tudo, né? E ele tentou dar esse toque clássico, assim, né? Eu acho que ele tentou tratar o personagem do jeito certo, mas no universo errado. Ele tentou tratar mais como uma mitologia mesmo do que como um super-herói, assim, né? Mas eu acho que a produção do filme, parece que eles gastaram tudo em Asgard, assim, né? Pois é. Mas parece que Asgard ficou mesmo um universo Disney, assim, tudo muito colorido. Assim, Exato. Né? Na época eu achei tudo muito colorido pra Asgard, apesar que no quadrinho também é assim, né? Mas no filme me pareceu que destoou, assim, um pouco.
E eu acho que o ator foi meio que usado do jeito errado, né? Se desde o início ele já tivesse usado a veia cômica do ator, assim, um pouco mais solto, né? Mas deram uma seriedade pra ele, né? Ele tá sisudo, ele tá emotivo em alguns momentos. Exato. Ele tá é diferente do que ele interpreta nos outros filmes como Thor, né? Sim. Eu gostei muito do Loki. O Loki é ótimo. Esse é o ponto alto desse filme, o Loki, né? ele é o ponto alto. Ele introduz o Loki como vilão, um dos vilões para o final desse primeiro arco, né? Então eu achei bacana, assim, muito, muito legal. Na cena pós-créditos, eu acho que a única que eu lembro aqui, na cena pós-créditos aparece o Loki, né? Na sala do Nick Fury. Isso. Já mostrando o Tesseract pela primeira vez, né? Exato. E tem também a participação da Natalie Portman, que faria depois o Mundo Sombrio e que depois sumiria da franquia, né? E até o vilão desse filme acaba virando um pouco um demérito pro ator principal, né? Porque ele é tão carismático, né? É verdade. Que ele acaba se destacando mais do que o próprio Chris Hemsworth, né? Como é que é o nome do ator que faz o vilão que eu esqueci? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, isso. Mas ele é muito bom, né, cara? Excelente. Ele é um baita ator, ele é expressivo pra caramba, assim. Se eles não tivessem acertado, eu acho, no ator que fez o Loki, eu acho que não teria sido um filme tão bom assim, né? Exato. Tá falando sobre o Loki, né, especificamente. E o Loki, então, fez tanto sucesso depois até na Comic Con, né? Depois o ator vai vestido de Loki na Comic Con, né? E ele faz aquela coisa da plateia ser os súditos dele, assim, né? Que faz ele se ajoelharem perante Loki, assim. E a caracterização de figurino dele ficou muito próximo dos quadrinhos, né? Acho que foi uma das mais próximas em todo o universo Marvel, então ficou bem legal. E uma curiosidade é que o Tom Hiddleston chegou a fazer teste pra ser o Thor, né? Tem os vídeos dele, né, de peruca loira lá, tentando ser o Thor, né? Não ia funcionar, cara. Que bom que ele foi o Loki. Sim, não, ele é... E fez tanto sucesso que depois eles vão usar ele como vilão dos Vingadores, que a gente vai chegar lá, né, pra falar sobre isso, né? Exato. Mas tamanho foi o carisma e o sucesso que ele fez aí. E depois ele é alçado à parte dos heróis, né? Meio como um anti-herói, mas... Sim, verdade, né? A ser utilizado assim, né? Sim. Próximo filme, então, a gente vai pra... No mesmo ano ainda, Capitão América, o primeiro Vingador. Esse, então, vai ter uma nota um pouco maior que Thor, que já vai ser de 80% ou 8.0 aí. O consenso dos críticos do Rotten Tomatoes, então, é que com muita ação poupuda e uma vibe agradavelmente retrô e um punhado de ótimas performances, Capitão América é um entretenimento de blockbuster solidamente antiquado. E aí, assistiram esse? Gostaram? Sim. Olha, eu achei, como eu estava te falando, um filme funcional, um filme bem feito. Gosto daquele efeito que aparece o Chris Evans bem magrinho, logo no início do filme, ficou muito bem feito. A história achei boa, bem interessante. Também o Caveira Vermelha, que é o... Como é que é o nome do ator que fez o Matrix, o australiano? Não vou lembrar o nome dele agora, mas já descubro pra ti. Também fez o Priscila Rainha do Deserto em 94. Esqueci o nome dele agora. Inclusive, esse mesmo ator, ele falou que ele não faria novamente o personagem, né? É o Hugo Weaving, né? Hugo Weaving, exato. Ele não faria esse personagem. Ele disse que não faria novamente o Caveira Vermelha. Mas tanto que ele fez de novo, né? Eu acho que ele mudou de ideia. Não, mas não é o mesmo ator, né? Não é o mesmo ator. Não é o mesmo tá ator. certo. Ele deu uma entrevista falando que não faria novamente. Cara, eu acho um filme bom, velho, mas eu nunca achei o Capitão América um personagem muito interessante. Eu nunca gostei da ideia, eu acho que é ufanista demais fora do meu país e eu não curto muito o Capitão América. Mas eu achei um filme bacana, ele tem boas cenas de ação. O Chris Evans é que faz as próprias cenas de ação, né? Ele usa dublê pra pouca coisa, né? Sim, ele faz exato. Boa parte das questões de malabarismos ali, ele que faz, então isso fica bacana, é o próprio ator fazendo, né? Mas achei ok. Inclusive eu acho que ele não merece toda essa nota. Achei Thor melhor que ele, por exemplo. Pois é, eu já acho, fazendo contraponto, assim, como eu sempre gostei muito de mitologia, até por eu utilizar muito nas aulas de literatura, assim, eu tava muito curioso pra como Thor ia ser, né? E
até não achei o Thor tão empolgante assim, e eu torci o nariz pra Capitão América, né? Apesar que o Thor era um filme egocêntrico, assim, tal, até... não posso gostar tanto dos personagens, é meu lado comunista, né? Falando, assim... Mas eu tinha muita curiosidade, assim, ó, de ver como é que ia ser no cinema. Agora o Capitão América eu torcia totalmente o nariz, assim, eu disse, esse negócio não vai ser legal, né? Daí eu olhava nos quadrinhos como é que essa roupa vai funcionar no cinema, né? Vamos botar essa roupa de veludo no cara, com aquelas escaminhas e aquelas asinhas, vai ficar muito tosco, vai ficar muito estranho, né? Ele usou nas primeiras cenas do filme, né? Ele usou nas... Ficou horroroso, né? E é isso que me surpreendeu, assim, eu achei que eu ia odiar esse filme, assim, cara, eu gostei muito quando eu assisti, assim, né? Eu acho que ele é um filme de cenas muito boas, assim, eles souberam colocar muitas cenas e de utilizar o personagem como símbolo mesmo, né? E até porque é isso que ele é, no fim das contas, né? Ele é um símbolo de propaganda dos Estados Unidos na Segunda Guerra, né? E eles souberam utilizar dessa forma, assim, né? A primeira coisa de utilizar isso ele como realmente o garoto propaganda de guerra, então eles colocam aquela roupa nele bem tosca. É o cara mesmo. pra dar moral pras tropas, né? Sim, o exatamente, cara que tá sendo utilizado dessa forma. E a partir disso ele virar um símbolo, assim, né? E eu achei, a roupa não vai funcionar, né? Como é que eles vão fazer um filme o tempo todo com essa roupa, assim? E eu acho que eles fizeram uma adaptação muito boa de utilizar aquela roupa como uma roupa de guerra de paraquedista mesmo, né? De fazer aquela pintura por cima, assim. Então, um dos pontos altos que eu achei do filme é o uniforme dele, que eu acho que, diferente do Nicasso, eu não gosta, né? Cara, não foi questão do uniforme. Cara, eu não gostei do capacete, velho. O capacete é muito tosco, cara. Eles podiam ter feito qualquer outra coisa, adapta de outra forma, mas o capacete é muito ruim. Mas eles não usaram o capacete mesmo como de Segunda Guerra, tipo de soldado Ryan? Eles usavam o capacete de Segunda Guerra ali, de soldado de infantaria de Segunda Guerra ali, mas eu acho que, podia ter feito diferente. Se ele era um cara pra ser diferente do restante da dobra, pra dar moral pros caras, podiam ter dado uma modificada na forma de utilizar. Mas é que ia ser meio estranho ali pro meio da guerra com a roupa, tipo, que nem do não, a malha com asinha na cabeça não, né? Ia ficar, tipo... O escudo triangular também não, né, cara? Ele ia matar os nazistas de riso, né? Isso é rir dele de atirar nele, né? Isso é que nem o Monty Python com a piada mais engraçada do mundo, né? Mas, eu achei a adaptação assim, porque ficou uma roupa de paraquedista com um capacete de guerra. É que eles acertaram tanto nas roupas dos outros filmes, a partir do segundo e nos Vingadores, que eu não consigo engolir isso daí. As outras roupas ficaram muito boas, inclusive nesse último filme ficou fantástico, assim, a roupa dele. E me parece, eu também achava estranho assim, vou botar o Chris Evans a fazer, mas ele já fez o Tocha Humana, assim, né? Isso, exatamente. E era um personagem bem galhofa, assim. Mas o Tocha Humana fica pegando fogo, cara, não tem problema, a gente quase nem enxerga ele. Vê, né? Mas ele era um ator assim, que fez o besterol americano, não mais um besterol americano e tudo assim. Eu acho que até ele como ator, eu acho que me surpreendeu nesse filme, assim, né? Eu acho que eles conseguiram fazer cenas memoráveis, cenas de empolgar mesmo, assim, né? A cena que ele se joga por cima da granada, assim, eu acho que é uma cena boa, bem bacana pra construção do personagem, né? A cena que ele utiliza a inteligência lá, né? Quem pegar essa bandeira aqui vai de carro, né? Com a Peggy Carter lá e tal, né? E os caras tentando subir, ele vai lá só puxa o pino, assim. Acho que é uma cena que nos dá um orgulho de assistir, assim. A gente simpatiza com o personagem, né? É verdade. E de construir a mitologia dele daquilo também, né? De que, cara, eu vou aguentar isso o tempo todo, assim, né? Porque eu tô acostumado a lidar com bullying, assim, né? E depois no Guerra Civil, quando ele vai utilizar isso de novo contra o Homem de Ferro, assim, eu acho que eles sabem utilizar o personagem, assim, como o símbolo que ele é dentro dos quadrinhos, assim, né? Lendo os quadrinhos, eu não tinha entendido tanto o personagem quanto eu fui entender assistindo o filme, assim, né? E era interessante que tivesse um filme falando sobre o pré-congelamento dele, né? Ah, sim. Como esse cara surgiu, né? Exato. Eles vão utilizar É um filme que se passa muito antes de qualquer um dos outros, né? Em termos de cronologia. Eles utilizam também um diretor que, assim, que... Ele é bastante conhecido em Hollywood, assim, mas ele fez filmes, digamos, os filmes dele são todos meio B, assim, né? Então, filmes como Rocketeer, que eu não sei se vocês já assistiram, que é um filme ali do início dos anos 90, mas com uma vibe bem oitentista, assim. Que até é um filme que lembra bastante um pouquinho o Homem de Ferro, assim, né? Então, eu acho que eles acertaram, nesse filme eles acertaram o diretor que eles utilizaram, assim, né? Eu não conhecia, depois fui pesquisar um pouco sobre o diretor, mas esse também é um filme que me surpreendeu, assim, não dava nada por esse filme, assim. É John Johnston, é isso o nome do... Isso, John Johnston, né? Certo. Ele tem Rocketeer, o Jumanji foi ele que dirigiu, né?
a baixa expectativa gera bons resultados. Isso eu já aprendi. Baixa expectativa gera bons resultados. Esse ficou com a expectativa lá no mindinho do pé. Assim. E depois, e me deu tanta boa vontade que depois as continuações, então Soldado Invernal, a gente vai falar nos próximos episódios, é um filme que, de direção, assim, um filme como eu acho que dentro do universo Marvel é um dos que eu mais gosto, assim, né? Mas então o próximo filme, né, o último da lista, hoje vai ser um episódio curtinho, ou quase curtinho, né? A gente sempre acha que vai ser curto, mas não é tão curto assim, mas tá em meia hora. Mas eu acho que esse vai render um pouco mais, alguns minutos a mais. Vai render um pouco mais. Então nós vamos lá para Os Vingadores, de 2012, né? Que vai ter a segunda maior nota aqui depois de Homem de Ferro, que é 92%, 9.3, né? E o consenso da crítica é que, graças a um roteiro que enfatiza a humanidade de seus heróis e uma grande variedade de cenários superpoderosos, Os Vingadores faz jus ao seu hype e eleva o nível da Marvel no cinema, né? O que não diz aqui é que, na verdade, ele teve 5 filmes antes para chegar nesse filme aí, né? Então, a gente viu aquele universo se construindo para vir combinar aqui, né? E o que vocês acharam desse filme aí, então? Gostei dos Vingadores. Aí já temos a introdução do Mark Ruffalo como Hulk, e para mim foi o melhor intérprete até agora, porque antes no Hulk do Ang Lee era o Eric Bana, e depois nós tivemos no Incrível Hulk o Edward Norton. Acho que tu tá subestimando o Lou Ferrigno. Pois é. Eu acho que tu devia dar uma atenção melhor, aquela cena que ele cai do helicóptero, morre, pá, eu acho que... Tá certo. Mas eu gostei dos Vingadores, assim, eu achei que foi bem aquele típico blockbuster, filme-evento, assim, que reúne vários personagens de outros filmes, né? O Agente Coulson morre. Que tristeza, né? Pois é. Spoiler, que não... Spoiler de 2012, né? Mas achei que funcionou muito bem, até o próprio Loki como vilão ficou o Loki tá excelente, bom, né? Excelente. Ele tá melhor do que no Thor, ele tá muito bem, assim. Ele elevou o nível do filme, assim, porque ele dá aquele vilão que tu quase torce, assim, sabe? Aquele vilão que ele deixa um negócio legal, assim. Tu não quer ver ele ser derrotado, tu quer ver a próxima cena dele, o que vai surgir de interpretação, né? É verdade. Aquela porrada que ele leva do Hulk é antológica. A porrada que ele leva do Hulk, depois o Hulk fala Deus fraquinho. Deus fraco. Que ele vai lá e fala, né? Vocês são vermes, né? São todos inferiores a mim. Todos inferiores e tomam um pau ali, né? Eu achei excelente o filme. É o filme que eu posso dizer assim, quando ele foi lançado, cara, todo mundo assistiu antes de mim. Então eu fui pro cinema já sabendo boa parte da história. Foi um erro meu que eu não cometi em nenhum outro filme do universo Marvel. Mas ele é extremamente bom. Eu acho que ele é melhor que o segundo, que a gente vai falar no próximo episódio. Acho que ele dá um excelente início, assim. O vilão ele é muito mais interessante do que o Ultron, né? O que me chamou mais atenção no filme foi o início da interação entre eles, né? Como a formação da equipe, o início da interação e as tretas que eles tiveram e como eles conseguiram conciliar todos aqueles conflitos para formar a equipe e transformar aquilo numa equipe funcional, né? Exatamente. Isso me deixou muito legal, porque teve várias cenas cômicas no meio disso, várias cenas tensas, as cenas do Hulk com a Viúva Negra, então muito bom, muito bom. E aí foi onde eles conseguiram esquematizar assim, essa aqui é a fórmula Marvel, né? É isso que a gente vai usar a partir de agora, né? Que é ação e piadinha, daí tenta um momento de emoção, ação e piadinha, né? Mas eles souberam utilizar muito bem aquilo que eles já tinham construído, não? Então teve coisas que se destacaram durante os filmes anteriores que eles utilizaram bem, né? A começar pelo Loki mesmo, que vocês falaram, né? Como vilão, de utilizar ele como carisma, né? Eu não sei se estava nos planos iniciais lá, quando eles pensaram, quando a gente fizer os Vingadores, o Loki vai ser o vilão, eu duvido, né? Eu acho que foi o carisma do ator e do personagem que fez com que ele dissesse, vamos ter que usar ele como vilão, né? Porque é o que o público quer, né? É isso que vai render, assim, né? Às vezes a gente pode ir mais longe e pensar no contrato dos caras com a empresa, né? Não sabe até um dia, qual o tipo de utilização que eles tinham que dar, né? Há quanto tempo de contrato os caras tinham. Sim, exatamente. Porque eles assinam com a produtora, né? Eu acho que eles não assinam para um filme específico, né? Sim, a grana é que, por exemplo, o Robert Downey Jr., o salário dele é altíssimo, parece que é superior a todos
os outros, entendeu? Porque ele se transformou no herói mais carismático dali, né? Em termos de herói, assim, todo mundo espera pra ver o Homem de Ferro, né? E até teve uma discussão depois que alguns dos atores quiseram mais dinheiro, né? Depois desse filme e tudo, né? E teve até uma briga dentro da Marvel, até eles chegaram a se balançar um pouco, né? Até o Robert Downey Jr. chegou a ameaçar sair se ele não recebesse mais, né? E ele tem uma participação nos lucros dos filmes, né? Que nenhum outro ator tem, né? Então acho que é tipo 1% da bilheteria dele, né? Então isso faz que ele seja o ator mais bem pago hoje em dia por causa disso, né? E ele foi o mais utilizado até chegar nesse filme, né? Ele recebeu 2 filmes, enquanto os outros receberam apenas um, né? Só pra introduzir eles no universo. Exato. Então ele foi o ator que foi mais longe. Nessa primeira fase utilizaram 2 vezes, né? E na segunda fase também utilizam 2 vezes, porque ele pinta como personagem quase que inteiramente no terceiro filme do Capitão América, né? Ah, sim, né? E no Guerra Civil, tu diz, né? E tá até agora na terceira fase também no Homem-Aranha, né? Eles colocam ele. Sim, ele está em todas, né? Robert Downey Jr. Se a gente vai te pagar mais, vamos te botar em tudo quanto é lugar, cara. Virou tipo um pedigree, assim, né? Não, sim. Bota o Robert Downey Jr. que esse filme vai dar certo, né? Embora o Ultimato deva ser a despedida dele, né? Eu acho que o Chris Evans também. Também acho. E tu que não gostou da roupa do Capitão América, o Vingador, tu gostou nesse aí, porque ela Esse é bem tá muito bom, né, cara? Tu gosta dessa roupa? Eu curti essa roupa, cara. Mas tem bastante gente que não... O capacete continua não muito bonito, o capacete continua feio, mas tá melhor do que o outro. Mas nada supera a evolução que eles vão dar no uniforme dele, né, cara? Acho que o uniforme que mais recebe modificações é o dele, né? Eu acho. No Guerra Infinita isso fica bem... Assim, na fase rebelde dele, do Guerra Civil também, o uniforme modifica. O que eu mais gosto ainda é o uniforme stealth dele, que vai vir depois no Capitão América Soldado Invernal, que é aquele preto só com o símbolo branco, assim. Apesar do que o Guerra Infinita também eu achei legal o uniforme dele como é utilizado ali, né? Mas eu acho que tem uma cena nesse primeiro filme que eles que os próprios personagens tiram sarro do uniforme dele, né? Nos Vingadores mesmo? No primeiro Vingadores, eu acho que tem uma cena assim. Eu acho. Que eu acho que inclusive é o Homem de Ferro tirando sarro dele. Isso. Se eu não me engano, é numa cena que ele tá fora daquele porta-aviões aéreo tem uma piada mesmo. Tem uma piada sobre o uniforme, né? Cara, e esse filme também, eles souberam fazer cenas bem memoráveis, assim, né? Até no trailer mesmo, né? Eu lembro da cena que me comprou pra esse filme, assim, que é aquela cena que o Homem de Ferro tá caindo e o Hulk pula pra pegar ele, assim, né? Ali eu já comecei a jogar meu dinheiro na tela, assim, faça, simplesmente faça. Pega meu dinheiro e faça, pega meu dinheiro. Cara, pra mim a cena que mais dá quebra de clima no negócio foi a cena que o Bruce Banner chega de motinho. Quando ele está no meio da ação, ele chega de motinho. Para todo o som, ele chega de motinho ali. E daí dizem pra ele, tá na hora de ficar irritado, né, cara? Sim. Esse é que é o problema, eu tô sempre irritado. Né? Esse é o meu segredo. E ele afunda o bicho no chão, assim, tipo, o Hulk ele podia derrotar o vilão ali sozinho, né? Eu acho que o interessante também é que o Hulk foi muito bem utilizado, né, nesse filme, assim, né? Porque ele sempre, nos próprios filmes solo dele, assim, o Hulk acabava não funcionando, né? E nesse a gente tem um personagem difícil, assim, mas um personagem bem funcional, assim, né? Eles deram cenas bem interessantes pra ele, assim, bem utilizados, né? Essa que eu citei mesmo, dele pegando o Homem de Ferro, assim, no trailer já vendia o filme, né? A que vocês citaram dele com o Loki também, né? Sim. Então... Eu acho um sarro uma hora que o Tony Stark tira um sarro do Thor, né? Que ele fala assim, é Shakespeare na área. Tua mãe sabe que estás usando a cortina dela, né? Com capa. Né? Sim. E nesse filme a primeira vez que tentam levantar o martelo do Thor, né? Que o Capitão América quase consegue, né? Não é nesse, não. É no Ultron. É no Ultron? É no Ultron? É no 2, Vingadores 2. Dei spoiler de quando? Dei spoilers de 2015. A gente vai retomar essa cena, eu acho, no próximo episódio. Eu gostaria de dizer que existe um vídeo onde a minha filha levanta esse martelo aí. Se procurar lá no meu Facebook, você não vê, levanta bem mais fácil. Ela dá um chute assim pro canto, né? E tem cenas, eles souberam fazer a cena emotiva, né, já que a gente sabia que eles não iam matar praticamente nenhum personagem nesse filme, né? Até os sites mais nerds diziam assim, daqui a pouco será que vai morrer o Homem de Ferro? Vai morrer o Thor? Será que alguém vai morrer? Mas eu acho que eles matam o personagem certo pra gente, assim, porque eles acabam matando a gente
no filme é matando fã mesmo, né? Porque no fim é o Coulson, né? Que até tem ele tem as figurinhas lá, né? Do Capitão América e tal. Exato. E acabam matando ele, assim, como se estivesse matando um de nós dentro do filme, assim, né? Isso soube dar uma emoção pro filme que era de diversão mesmo, assim, né? Apesar de que, digamos assim, o vilão é muito bom, mas tem aquela coisa, a lutinha com os personagens ali, que eles utilizam aqueles alienígenas lá, né? Ah, sim, exato. Tem pra ser todos juntos e tal, e aí... Os alienígenas, na verdade, ali eles não tem eles tem estão cara ali pra fazer a né? luta de time, né? Exatamente, eles parecem isso, porque não daria certo todo mundo lutando contra o Loki, né, cara? Ah, sim. Eles são, tipo, os vilões do Power Rangers lá, né? Que são descartáveis, assim, né? Isso, fica grande, explode, dá umas faíscas. E, digamos assim, que o grande mérito dos estúdios Marvel, eu não lembro se já era da Disney, acho que a Disney já tinha comprado, ou a Disney comprou depois desse filme, eu já não lembro, né? Eu acho que eles compraram. A Disney tá comprando antes. tudo, né, tá comprando tudo, acho que até a DC eles vão acabar comprando ainda, né? Daí acho que vai ser bom pra DC. Vai ser bom pra DC. Mas que eu acho que nunca tinha... Acho não, né? Nunca aconteceu isso no cinema, de um investimento, assim, de fazer tantos filmes pra combinar num grande filme. E de dar uma coesão narrativa pra isso, assim, né? Porque é praticamente uma série no cinema, né? Hoje já tá em 21 filmes, daí o Capitã Marvel é o 21º filme, assim. Mas eles conseguiram manter uma consistência, assim, né? E por mais... E não era um estúdio que tinha tanto dinheiro, assim, porque eles tiveram que vender os principais personagens e vamos trabalhar aí com o que a gente tem de lado B e... Depois eles tiveram que alugar personagens pra poder botar... Alugar personagens, né? Vamos alugar nossos próprios personagens. Ainda tá alugado, né? Mas foi... A gente retomando, assim, né? Até 2012, a gente não imaginava o que estava por vir, assim, né? De filmes bons, assim. Eu acho que o grande sucesso desse filme é que fez com que continuassem e completassem a saga, né? Porque eu acho que se esse filme tivesse sido um fiasco, ou tivesse sido médio, ele não teria continuado da maneira que continuou, né? E tinha um risco, né, de reunir esses personagens e ficar meio galhofa, né? Porque tem aquele filme dos Vingadores, acho que dos anos 80, assim, que eles fizeram lá, acho que só pra manter, sei lá, os direitos dos personagens, que aquele é muito ridículo, assim, né? Um filme muito mal feito mesmo, né? E... é muito interessante a gente revisitar, né? Com esses filmes até 2012, assim. E quando chega ali nos Vingadores, a gente imagina, nada vai ser melhor do que isso, e eles conseguiram melhorar ainda depois. Mas né? vamos combinar que demorou pra aparecer um filme tão bom quanto esse Vingadores, né? O início ali da segunda fase, que a gente vai falar no próximo episódio, ele demorou pra engrenar em relação a esse... Apesar de que tem filmes muito bons, assim, né? Na próxima fase, mas ela vai ficar então pro próximo episódio, né? No próximo episódio, né, que vai ser gravado na semana que vem, que vai ser a fase 2, onde nós vamos falar então sobre o Homem de Ferro 3, Thor, o Mundo Sombrio, Capitão América, o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron e por fim Homem-Formiga, encerrando a fase 2, né? Então, espero que tenham gostado desse episódio, que é um pouco mais curto, né? Mas é um pocket, digamos, baseado com a duração dos outros, né? Então, é só um aquecimento pro que está por vir aí, né? Porque a gente tem altas expectativas pro Vingadores Ultimato, né? Apesar de que expectativas, às vezes, ela mata um filme, né? Não dá pra gente ir com muita expectativa que daqui a pouco... Eu já vou dizer que eu só durmo porque eu chego em casa muito cansado, senão nem dormia. Senão nem dormia, né? Pra chegar nesse aí... Então tá aí o segundo episódio do aquecimento Ultimato, né? Lembrando de novo, quem ainda não ouviu o episódio do Capitão Marvel, confiram lá, porque eu acho que vocês vão gostar. Principalmente as meninas, né? Que estão acostumadas a ouvir só a voz basicamente de homens aqui, apesar de que a minha esposa já tinha participado. No de ontem nós temos duas mulheres aí que falaram muito mais do que a gente, né? Até nos deram um show. A gente foi coadjuvante no negócio, nós somos coadjuvantes, né? Tá certo. Roubaram a cena aí, mas elas vão voltar pro Vingadores Ultimato. A gente já disse ontem que elas estão convocadas aí, né? Legal. Então, uma boa noite a todos, né? Uma vida longa e próspera aí. E nós nos vemos no próximo episódio. Feito. Falou.